Como será a saúde no futuro? Essa é uma pergunta que está na boca de todo mundo, não nos deixa dormir à noite, sem dúvida, mas ela traz uma conotação positiva também. A conotação da gente sair do status quo, não ficar na mesmice, nos provocar a olhar o novo, a entender as jornadas, as dores e a trazer a inovação. Não dá para falar disso sem falar de ecossistema, né? A gente não sabe qual é o futuro da saúde, é uma pergunta que vai continuar aqui perene, mas a gente sabe que ele sim vem por ecossistema, ele vem por conexão, em fazer as coisas juntos. Não tem espaço mais de fazer as coisas isoladamente, não se ganha sozinho. A ePharma é uma empresa de 23 anos, uma empresa que não fica quieta, uma empresa bastante em movimento, que não aceita o status quo. A gente tem inovado, tem trazido bastante coisa, todos os dias, todos os anos, nesses 23 anos, sem dúvidas. Uma startup há 23 anos atrás, continua a mentalidade de health tech hoje, startup hoje, né? Uma empresa maior, é claro, mas com a mesma mentalidade, com essa mesma pegada. E é uma provocação para que todos, né, pensem numa direção parecida. A gente, há 3 anos atrás, reformulou um pouquinho nossa proposta de valor, né? E a nossa nova proposta tem muito a ver com conectar. Então, a gente fala que dentro do elo desse ecossistema de saúde, a gente tem um papel fundamental, né, de conector. Então, a gente fala que conectar, oxigenar as conexões que a gente tem nesse elo, nesse ecossistema, ajuda a gente a impulsionar a saúde, a levar a saúde a novos patamares. E a gente tem uma posição privilegiada, diferente de fazer isso, porque a gente acaba conectando praticamente os pontos principais da jornada dos pacientes, né? Então, óbvio, isso aqui é um chart bastante interessante, grande, não é para a gente entrar no detalhe, mas o nosso foco é realmente o paciente e sua jornada de saúde, né? Então, passando aí desde a conscientização, diagnóstico, acesso ao tratamento, o concierge e, é claro, a aderência ao tratamento. Inclusive, a gente traz hoje, e vocês vão levar para casa depois um materialzinho, sobre a nossa nova iniciativa de aderência ao tratamento, né? Algo diferente, algo mais leve, digital, né? Que a gente vem com uma proposta de valor bastante diferente, não só para a gente trazer o acesso, como a gente já fazia, já vinha, né, sendo feito há todo esse tempo, mas também uma proposta de valor de adesão àquele que mais precisa, né? Hoje, a gente tem uma estatística muito forte, que hoje a ePharma ela tem bastante programas, estamos aí mais de 1.600 programas sobre nossa gestão, e a gente vê que um grande problema é, sim, a adesão ao tratamento. A pessoa, ela entra, ela acessa o tratamento, mas ela não permanece, né? A média de permanência no tratamento é de 3 a 4 meses. E isso é algo que tem que mudar. É algo que a gente não tá satisfeito. É, sim, uma bandeira grande da companhia. Vamos continuar lutando para mudar isso daí, né? E isso tem alguns fatores, é óbvio, que não vou entrar hoje. Mas, para falar um pouquinho mais da ePharma, a gente não só tem 1.600 programas, a gente está falando de conectar 30 milhões de vidas com os nossos programas, que tem direito a acesso a desconto em medicamento mais barato. Só no ano passado a gente trouxe quase 1,5 bilhão de descontos em medicamento. Esse ano a gente está próximo dos 3 bilhões de desconto no medicamento. Isso é relevante ou não? Eu comento uma coisa para vocês. Hoje, um pouco mais de 3% de tudo que é vendido nas farmácias do Brasil em medicamento passa pela ePharma. Então, sim, é bastante relevante. A gente é um grande player desse mercado. A gente conecta hoje mais de 35 mil farmácias, querendo chegar a 40 mil farmácias agora no final do ano. Isso a gente está falando de mais ou menos 94%, 95% da venda ponderada do mercado, tá? Então é bastante relevante. Mais de 2.000 clínicas e laboratórios também que embarcam na nossa proposta de valor. Tudo isso com todas as ferramentas mais modernas para se chegar também no público final, tá? Deu uma travadinha aqui. Desculpa. Obrigado. Bom, mas a saúde já começou, né? Essa transformação do mercado de saúde já começou. A gente vê hoje, com o advento da tecnologia, tem sido um motor muito forte para todos os mercados, né, se reinventarem, se transformarem. Por quê? Porque a tecnologia trouxe informação na mão de todo mundo. E isso, o que muda é a informação, o que muda é o comportamento do ser humano.
Se a gente acompanha o comportamento, a gente acompanha essa revolução. Todo mundo está muito ansioso, né, para responder, né, como que eu vou estar na frente da curva. A gente sabe que os primeiros que se movimentam, né, existe uma vantagem de first mover, né, uma vantagem competitiva que permanece, que ganha mercado. A gente vê esse mercado sendo invadido por outros players também, lá fora principalmente, mas chegando a tendência no Brasil, pessoas que não competiam com a gente agora competem. As arenas se mesclando, né, nada sendo tão óbvio. E isso vai continuar, só vai aumentar. A gente vê 6 mega tendências aí de transformação desse mercado para os próximos 10 anos. Um pouquinho devagar aqui, desculpa. Você passa para mim o slide? Obrigado. Essas são as 6 tendências que a gente observou que mais podem impactar o mercado de saúde nos próximos 10 a 15 anos, tirando o óbvio, né, da inteligência artificial. Né? A gente imagina um mercado hiperconectado, né, participativo, onde as pessoas têm muito mais informação, vão no médico, querem também opinar, querem procurar outras opções, acessível para todos. Né? Então, quanto mais escalabilidade a gente traz para o mercado, é óbvio que mais acessível isso se torna para o consumidor final. Multidisciplinar, não existe mais, não existirá mais, né? Uma disciplina somente na medicina, a gente vai começar a ver o paciente de maneira muito mais holística, humanizado, né? Isso vai trazer uma personalização não só na maneira que a gente olha o paciente, mas no seu tratamento, é uma realidade que está chegando, né? E é óbvio, o último é a pauta do nosso evento de hoje, um evento bastante relevante, que é longevo, né? A longevidade. A gente chama isso de Silver Wave, né? Vem falando muito do Silver Wave, a onda prata, a prateada, e que nada mais é que a previsão, a projeção, que a nossa população acima de 60 anos, ela mais do que dobrará nos próximos 20 anos. Ou seja, hoje a gente tem um pouquinho mais de 30 milhões de idosos no Brasil, esse número cresce para mais de 70 milhões nos próximos 20 anos. A expectativa de vida, para a gente ter uma ideia, em 1950, a gente estava falando que as pessoas viviam mais ou menos até os 50 anos de idade. Em 2050, 100 anos depois, a gente já está passando dos 80 anos de idade. Como que essas pessoas vão viver com mais qualidade de vida? Como que a gente não vai trazer uma ruptura gigantesca para o nosso sistema primário, suplementar de saúde no Brasil? Essas são as questões, algumas das questões que a gente vai trazer hoje, não tenho dúvida nenhuma, com as experts, com as especialistas, mas que nos preocupam. Quem quer estar na frente, a gente está falando de 20 anos. 20 anos não é um spam tão absurdo, tão agressivo. Se a gente não começa a se preparar para isso, a gente chega muito tarde para a festa. E aí sim, podemos imaginar aí talvez cenários mais caóticos. Mas se a gente começa a atuar agora, nos informar, começar a entender as jornadas, começar a entender um pouco o público, tenho certeza que vai vir muita coisa interessante aí para o jogo. Vou dar um exemplo muito pequeno, muito básico. 5 anos atrás, eu trabalhava como CMO aqui na operação da CVS, na Onofre, aqui no Brasil. E um dos nossos públicos escolhidos era realmente o idoso. A gente falou, poxa, o idoso a gente nunca olhou e é a principal pessoa da farmácia, né? O cara que mais compra remédio, é o crônico e tal. E a gente trouxe uma inovação muito pequena, mas aqui na época foi muito empática e deu muito resultado. Que é o seguinte, a gente começou a entender que dentro da loja, muito idoso precisava de ajuda para ler a bula. É óbvio, tem muita gente que usa óculos com a minha idade, eu mesmo uso óculos, mas o idoso tem cada vez mais problema de olho. E naquela ocasião a gente entendeu que colocar uma lupa nas principais gôndolas de medicamento já fazia uma baita diferença. E funcionou muito, a gente teve feedbacks tão positivos. É um pequeno exemplo de uma mudança de uma jornada que já existia, mas que certamente vai trazer uma lealdade de um consumidor para uma loja que é totalmente diferenciado e totalmente relevante para ele. Tá? Então eu deixo aqui esse nugget de informação, mas eu queria agradecer a todos a presença, a investimento desse tempo. Esse é um evento curto, mas bastante produtivo, espero que vocês gostem. E eu queria agradecer também as palestrantes de peso aí que veio aqui nos apoiar e desejar a vocês de novo uma excelente noite. Obrigado.